Passo 9. Verificando a entrada do ponto de medida, POM. As árvores que tiveram ponto de medida alterado do censo passado, 2014, para o censo mais recente, 2016, elas devem ser entradas da forma correta no Forest Plot. Para isso, primeiro, a gente vai filtrar essas árvores que sobreviveram entre os dois censos. Então, as que não são zero e nem branco aqui em 2014, e as que não, o que o flag 1 não é zero e nem branco em 2016. Essas árvores sobreviventes agora, a gente vai comparar o ponto de medida dos dois últimos censos. Então, igual ponto de medida de 2016 igual o ponto de medida de 2014, ok? Vai dar verdadeiro ou falso e a gente vai aplicar isso para todas as árvores sobreviventes. Muito bem. Agora a gente vai filtrar e só vai usar as árvores que foram falsas, ou seja, que o ponto de medida mudou. Então a gente vai nas notas do censo e aqui a gente pode perceber que teve o registro do diâmetro no ponto de medida antigo e se essa medida é válida ou não. Para alguns casos aqui, a gente vê que não teve uma mudança de POM, que esse não está registrado na nota de censo como deveria. Então, a gente tem que voltar para a planilha original e verificar essa informação na planilha original. Para essas árvores onde essa mudança é real, a gente coloca aqui o 60 no flag 4, onde 6 representa mudança do ponto de medida e 0 representa não teve uma manipulação nos dados. Então, nesse estágio, todos os flags 4 são ou 0 ou 60. Então, a gente aplica aqui 60 para todas essas árvores. E agora a gente registra numa outra coluna qual foi o diâmetro no POM antigo. Então, a gente insere uma coluna aqui que a gente vai chamar de D POM no tempo anterior ao tempo que a gente está avaliando agora, T-1. E a gente insere essa informação. Opa, mas essa aqui é uma medida não válida. Então, acontece que esse ponto de medida já estava comprometido quando a mudança de POM ocorreu. E a mudança de POM deve acontecer antes dessa medida mais antiga ser comprometida. Então, a gente não entra essa informação aqui. Agora, as outras a gente entra. Muito bem. O último passo agora é verificar para as árvores onde foi verdade, onde o POM anterior e o POM atual são iguais, se teve alguma mudança que não foi bem registrada nas outras colunas. Então, aqui a gente vem nas anotações do censo e verifica todas essas anotações. Opa, a gente vê aqui, tem um caso, olha, que parece que teve uma mudança de POM não registrado. Vamos verificar. Em 2016 estava a 1,80, em 2014 também. Então, a mudança de POM deve ter acontecido anteriormente. A gente não precisa, então, registrar o DPOM-1 e nem precisa também colocar nenhuma informação na flag 4. A gente só registra no DPOM-1 a mudança de POM ou o ponto de medida, o diâmetro no ponto de medida anterior, naquele censo onde ocorreu a mudança de POM realmente. Então é isso, agora o próximo passo seria só voltar para a planilha original e verificar aquelas árvores onde a mudança de POM não foi devidamente registrada na planilha Excel. Sempre voltando para a planilha original e verificando qualquer erro. Passo 10. Conferindo a coluna do flag 4 para as árvores restantes. Então, depois que nós conferimos a mudança do POM das árvores, a gente tem que verificar o código da coluna do flag 4. Agora, nessa etapa que nós estamos fazendo, a gente espera só encontrar flag 4 igual a 0, porque ainda não foi feita nenhuma outra manipulação nos dados. Como é que a gente pode conferir isso? A gente limpa o filtro do censo, que a gente estava usando antes, e vem
para o filtro do flag 4. O que a gente vê aqui é que temos tanto árvores com essa coluna preenchida como zero, mas também vazias. A gente tem que investigar por que essas estão vazias. O que a gente vê aqui é que são árvores que morreram no censo de 2016. Isso é ok. Árvores que morreram no censo, elas não precisam receber um flag 4. Passo 11. Registrando a altura aonde as árvores foram quebradas. Então, isso é independente da medida de altura que a gente já comentou anteriormente. A gente aqui só vai registrar a que altura onde as árvores foram quebradas. Então, para isso, primeiro a gente filtra todas aquelas árvores que foram quebradas, ou seja, flag 1 igual a B, ou combinações com B. Muito bem. E agora aqui nas notas do censo deve estar registrado a que altura onde as árvores foram quebradas. Se você está usando a versão mais antiga da planilha, ele não vai ter uma coluna para especificar isso. Então, a gente vai inserir uma coluna que se chama Height Broken At no inglês, que é a altura que a árvore foi quebrada. E aqui, então, a gente transfere esses dados do comentário para essa coluna. Lembrando que a altura é sempre em metros. Pronto.